Vamos lá, meu povo. Serra da Barriga ainda, segundo dia do caminho de Zumbi dos Palmares. Aqui durante 100 anos, ó. 100 anos, os escravos utilizaram dessa serra, dessa mata, para poder se esconder dos seus perseguidores, que era a polícia, eram os fazendeiros, eram os donos de engenho, na época da escravidão. Então, eles conseguiram durante 100 anos ficar intocados nessa mata aqui. Ontem nós estivemos lá no topo daquela serra, bem lá, ó. Estivemos no topo, onde originalmente tinha o quilombo Zumbi dos Palmares, tá? E hoje nós estamos aqui, a galera vai toda ali na frente. Nós estamos enfrentando, claro e evidente que já é estrada normal, comum, mas essa aqui era uma das rotas de fuga dos escravos, quando eles fugiam dos engenhos, fugiam da sua escravidão, e o seu destino normalmente era essa região aqui, uma região que tinha cerca de 200 quilômetros quadrados de área, bate até em Pernambuco. Pernambuco está para aquele lado de lá, a cerca de 20 quilômetros. Pertinho, né? Dá até para ir andando. Vou tentar. Mas é isso aí. Começando o segundo dia do Caminho Zumbi dos Palmares, e você vai acompanhar tudo com a gente aqui no nosso canal Coroa de Mochila. Olha lá, hein? Tô contando com você. Já se inscreveu? Ainda não? Vai lá, se inscreve, aciona o sininho, e quando tiver novidades, você vai ser avisado, tá bom? Vamos lá. Hoje, muitos anos depois, já existem essas estradas aqui, estradas vicinais por onde passa um carro, mas dá só uma olhada por entre esses laranjais. Lá em cima é o topo da Serra da Barriga. E os escravos, quando fugiam dos engenhos, das fazendas, dos senhores feudais, eles fugiam passando por todas essas serras aqui, todas essas serras. E eles vinham se esconder aqui. Lá está o topo da Serra da Barriga. Lá no alto tem o quilombo Zumbi dos Palmares. Agora nós estamos vendo laranjais, claro, já plantados, né? Mas daqui os quilombolas tiravam seu sustento. Aqui tinha de tudo. Comida, remédio que eles faziam com as próprias ervas. Olha lá, na parte da Serra da Barriga. Imagine você fugir por entre essa mata. Como é que pega? Como é que pega? Difícil. Por isso eles mantiveram isso aqui por cerca de 100 anos. 100 anos fugindo da escravidão. Aqui era a terra deles, a terra dos escravos. Mas não eram só escravos, eram escravos, índios, brancos, filhas dos senhores de engenho que fugiam para cá, saindo da opressão dos seus pais, vinham para cá, para a serra. Hoje, já a evolução, já tem até irrigação dos plantios de banana. Essa é a evolução dos tempos, mas você não pode esquecer a história do teu país, a história do Brasil, a história da escravidão no Brasil. Você precisa conhecer, tá? Olha aqui para o fundo e vejam ao alto da Serra da Barriga, muito mais alto da serra, onde nós estávamos ontem. Lá em cima, nós estávamos lá em cima, onde vocês
aprenderam, né, conheceram, né, com mais detalhes a história do quilombo. E lá no alto, né, era onde ficava a capital do quilombo, né, a sede principal do Quilombo dos Palmares, né, onde durante quase um século, né, milhares e milhares de pessoas, né, lutaram contra a escravidão nessa região aqui, né, só fazendo uma retrospectiva do que eu falei lá no início, né, me perguntaram sobre o tamanho do quilombo. Então a história nos fala em 200 quilômetros quadrados, a área total do Quilombo dos Palmares, sendo os principais quilombos nessa região que nós estamos, tendo a Serra da Barriga como a sede política e administrativa do quilombo. Por isso que essa localidade foi a última localidade a ser atacada na batalha final, em 6 de fevereiro de 1694, por concentrar o maior número de quilombolas. Então, após a destruição do quilombo, toda essa região aqui, ela fica sob o domínio do exército que veio destruir o quilombo. E as terras, elas são divididas como portugueses e espanhóis não estão aqui não, só holandeses foram. Em 1650 teve ataque de holandeses aqui, mas holandeses quando foram expulsos, né, do Nordeste, quem realmente permanece aqui são os portugueses. Então as terras que eram do quilombo, elas são divididas como prêmio, né, pela destruição do quilombo. Então, Domingos Jorge Velho e outros capitães que lideraram o exército que veio destruir o quilombo, eles recebem como recompensa esse território. E posteriormente é que nascem as cidades que nós conhecemos hoje, como Quilombo dos Palmares, Viçosa, Atalaia, Champreta. Então, praticamente, são quase 100 anos depois da destruição do quilombo que esse território começa a ganhar as primeiras vilas que tornam-se cidades posteriormente. Na realidade, nós estamos praticamente dando a volta em torno da Serra da Barriga. É impressionante como ela é grande. E você sobe, desce, tudo no entorno dela. No primeiro dia do caminho, nós estávamos lá no alto dela, onde realmente se concentrava a comunidade dos quilombolas, onde eles fizeram a fortaleza de defesa deles. E hoje nós estamos caminhando em torno da Serra da Barriga, que em várias trilhas que eram utilizadas pelos quilombolas para fugir do exército, dos senhores de engenho, dos senhores feudais. É impressionante a trilha, é recheada de história e, por que não dizer também, de sofrimento. Muito interessante. Preste atenção no pedaço da trilha. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Imagine você, os escravos fugindo, correndo por quilômetros e quilômetros, vindo da Bahia, vindo de Pernambuco e tendo que descer despenhadeiro, subir despenhadeiro como esse aqui, para depois subir parte dessa serra aqui, que aqui é a Serra da Barriga. Lá no alto dessa serra é que tinha a fortaleza deles, o Quilombo dos Palmares. Mas aqui já é um caminho já feito, bem na atualidade. Mas esse Quilombo dos Palmares conseguiu sobreviver 100 anos na história do Brasil, 100 anos, quando ele foi totalmente aniquilado e as terras tomadas dos quilombolas e divididas depois entre o exército vencedor. E aí, aos poucos, depois de muitos anos,
foram surgindo as cidades que hoje compõem essa região aqui do Quilombo dos Palmares. Mas realmente uma trilha muito bonita e com muita história. Vamos caminhar um pouquinho mais por ela. Olha lá, ó, a Serra da Barriga ali na frente e em volta dela todo este vale. Olha que coisa mais linda, que coisa mais fantástica. Olha que vale maravilhoso. Tudo isso aqui era a terra dos quilombos. Tudo isso aqui já não é mais. E a fortaleza deles era aquele morro ali, Serra da Barriga. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with you. No caminho de Zumbi dos Palmares, você passa por regiões em que você tem Mata Atlântica ainda preservada, bastante preservada, mas uma boa parte dela também já foi transformada em campos para gado. Mas ainda assim é uma região muito bonita, muito bonita. E nós estamos percorrendo algumas trilhas que circundam a Serra da Barriga. Mas já estamos até bem distante da Serra da Barriga. Mas se você olhar ao longe, você encontra muitos outros morros, muitas outras serras que eram utilizadas pelos escravos durante a sua fuga. E em todos os lados você encontra muito morro, mas muita parte da Mata Atlântica ainda está preservada e outra parte já foi desmatada. É isso aí, caminho Zumbi dos Palmares. Ainda bem que tem um bom pedaço da Mata Atlântica preservada. Vamos entrar agora num pedacinho dela, olha. Olha a trilha por aqui. Então, vou mostrar para vocês um pedacinho ainda da Mata Atlântica preservada. Vamos lá. Olha aqui, ó. Venha beber da natureza. Pedaço da Mata Atlântica aqui, pai. Pra você, ó. Tá vendo? Que delícia. Estamos no meio dela. Olha aqui, ó. Evidentemente a água correndo, que é também uma tradição. Olha os tipos de árvores aqui no meio. E nós vamos ali, ó, a trilha. A trilha continua. Caminho Zumbi dos Palmares. Galera, encontramos um trecho aqui dificílimo. Eu que já estava acostumada com 4x4, tudo bem, vou dar uma mostrada para vocês aqui, ó. Aqui dá para você passar com qualquer um com 4x4, certo? E aí, dá para jogar um Jeepinho aqui, dá para jogar um S10, uma Ranger, uma Nissan Frontier, dá para jogar um L200, dá para dar um pulo assim como eu dei agora, fantástico, maravilhoso, cara. Mas olha, a lama tá incrível. E nós estamos passando aqui, ó, por cima do morro, numa trilha, que não é trilha, acabamos de inventar uma trilha, cara, tá muito legal, muito engraçado. Era melhor a gente ir pelo lado de lá, ó. Mas tem uma cerca aqui, ó. Tem uma cerca, né? Agora, fora da cerca, olha o que tem do lado de cá, gente. Ó. Ô, saudade do meu 4x4. Mas agora não. Fica aí, viu, 4x4. Depois de 17 quilômetros de trilhas lindas e maravilhosas aqui na região de Zumbi dos Palmares, chegamos ao final do segundo dia da trilha. E vamos conhecer agora
pouco da história desse lindo casarão histórico. Tem muita história aqui. E a gente vai entrar agora nesse casarão, vamos almoçar, vamos descansar. Cheguei aqui no casarão histórico, final do segundo dia da trilha, e eu vou contar para vocês um pouquinho da história desse casarão, toda a história de Zumbi dos Palmares. Vamos lá? Agora, eles não tinham privacidade. Porque se vocês forem olhar, todas têm. Né? Hoje eu sou porque minha mãe vê televisão a noite toda e eu sou. Ainda dizem que a moça aparece. A morta. Porque já veio de outro engenho. Porque o pai do meu avô tinha outro engenho. Ali a minha mãe, a primeira vez que veio a fazenda, ela tinha 15 anos. E a tua mãe mora aqui desde então? Não, a minha mãe foi embora. Depois ela aí foi para Maceió para estudar, né? Eu já tenho um filho, acho que eu tinha uns 30. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go, cause it feels like home. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room.